Muy buenas tardes, amados. Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, onde diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Podem se sentar, queiram ter a bondade. O apóstolo João se encontra encontrava-se na ilha de Patmos por causa do testemunho de Deus, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele tinha sido enviado ali após terem tratado de matar a João numa panela ou tacho de azeite fervente, e não puderam. E depois o lançaram na ilha de Patmos. E ali era o melhor lugar para o apóstolo João estar, porque conforme a promessa divina, o apóstolo João, além da promessa que Cristo havia feito em São Mateus capítulo 16, do versículo 27 em diante, onde diz: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns do que aqui estão que não provarão a morte até que tenham visto vir ao Filho do Homem em seu reino. Essa promessa foi cumprida no Monte da Transfiguração. Aqueles alguns que não veriam a morte até verem a vinda do Filho do Homem em seu reino foram Pedro, Tiago e João, os que estiveram no Monte da Transfiguração e viram a vinda do Filho do Homem em seu reino, onde o viram vindo com seus anjos, ou seja, com Moisés e Elias, e o viram com seu rosto como o sol, ou seja, como ele estará no último dia em sua vinda, e seu rosto como o sol representa Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque aos que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. Malaquias 4:2. Agora, Cristo também, em São João, capítulo 21, após a sua ressurreição, antes de ascender ao céu, esteve com seus discípulos por 40 dias e se encontrou com eles em diferentes ocasiões, não menos de 8 vezes. E agora, numa destas ocasiões, vejam o que aconteceu. Aqui Jesus está falando com Pedro. Vamos ver o que aconteceu. Aqui há muito do que falar depois da pesca milagrosa, onde eles não haviam pescado nada. Vejam aqui no capítulo 21 de São João, do versículo 5 em diante.
Vamos um pouquinho mais para cima. O versículo 3 em diante diz: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Vejam, vemos que Pedro era o líder do grupo, porque disse: Vou pescar. E os demais disseram: Vamos contigo. E nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Quando o quê? Quando já ia amanhecendo. Ou seja, em qual vigília? Na quarta vigília. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados da terra para onde eles estavam, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de grandes peixes, 153, e sendo tantos, a rede não se rompeu. Isto fala da pesca milagrosa deste último dia. Essa é a pesca milagrosa dos escolhidos de Deus, que na quarta vigília são chamados e juntados no último dia, através da rede do Evangelho do Reino, sendo lançada essa rede, e recolhendo os escolhidos dentre os gentios primeiramente, e depois os escolhidos do povo hebreu. E esses são peixes grandes, todos são primogênitos de Deus, escolhidos de Deus, todos esses escolhidos dentre os gentios, que são bons peixes, pois formam parte do corpo místico de Cristo, da era da pedra angular. E agora, isso é para quê? Para a quarta vigília. Segue dizendo: Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos se atrevia a lhe perguntar: Tu quem és? Ainda que não o reconhecessem bem, porque agora, ressuscitado, parece que se via diferente. Mas pelas coisas que fez, ele era o mesmo que lhes havia dito em outras ocasiões: Lancem a rede, entrem mar adentro e lancem a rede, quando não haviam pescado nada em outras ocasiões antes da sua morte. E eles lançaram a rede e a tiraram cheia de peixes. Nessa rede havia peixes grandes e peixes pequenos, de toda classe de peixes. Mas agora Cristo, já ressuscitado, na quarta vigília desse dia, em que apareceu a seus discípulos, vejam vocês, disse: Lancem a rede à direita. E a lançaram, e a rede se encheu de peixes grandes. Vocês se lembram quando o anjo que aparecia a nosso irmão Branham lhe disse que o ensinaria a pescar? E disse-lhe: Lança o teu fio, a tua linha de pesca. O levou a um lago, e aí na visão ele lançou a linha de pesca, nosso irmão Branham, e disse-lhe: Agora farás como eu te disser.
farás como eu te disser que tu faças. Como eu te diga. Primeiro, Será como eu te disser. Primeiro, uma movida lhe darás uma mexida a cuerda, ou seja, al hilo de pescar, ao cordão, ou seja, à linha de pesca, para que os peixes pequenos vejam a isca se mexendo, e então venham até a isca, porque sempre há mais peixes pequenos do que peixes grandes. E os peixes pequenos sempre se encontram pelo fundo. Os grandes, pois, viajam por todas as partes, porém os peixes pequenos se escondem dos peixes grandes algumas vezes, porque os comem. E agora diz, agora des um puxãozinho. Ele fez, e o anjo disse, agora os peixes pequenos vão se aproximar. E agora darás outro puxão, um puxão um pouquinho mais rápido, mas não tão rápido. E quando os peixes pequenos forem atrás do anzol e da isca, os peixes grandes verão o que está acontecendo. E quando virem o que está se passando e vejam os peixinhos todos correndo para uma direção, atrás de algo, os peixes grandes verão e irão aonde estão os peixes pequenos. E logo então, após isso, é que darás a puxada forte. Isto era para pescar o quê? Peixes grandes. Mas, quando lhe correspondeu dar a puxada para os peixes pequenos irem seguindo a isca, deu um puxão tão forte que fisgou um peixinho pequeno. E era tão pequeno que quando o tirou, parecia ser a isca do anzol. E quando olhou toda a rede, toda a linha de pesca, toda embolada. E ele começou a desatá-la, a linha que ficou toda embolada. E o anjo parou à sua frente e olhou-lhe com amor. Mas olhando muito sério, com um olhar bem sério, e falou-lhe com autoridade e disse, o que te disse que não fizeste, isto fizeste. Não deixes que a linha, o fio de pesca, se embole em tempos como este. E depois lhe explicou o que isso significava, porque sempre tem que haver algo para simbolizar. E agora vejam a forma em que Deus simbolizou a nosso irmão Branham, o ministério que ele tinha colocado nele, e a forma de trabalhar com esse ministério para pescar aos peixes bons, que são os escolhidos de Deus. E agora vejam vocês, Deus lhe deu um sinal na mão. Essa foi a ocasião, diz nosso irmão Branham, vejamos. É preciso ler diretamente isto aqui, do que ele disse, para que assim vocês possam ver bem o que tudo isto significa. Vamos ver onde encontramos. Vamos ver onde encontramos a parte onde habla da terceira etapa. A parte onde fala da terceira etapa. E
En el libro de los sellos, no livro dos selos, vamos a ver, vejamos en el libro de los sellos nos habla acerca no livro dos selos, nos de fala esa tercera etapa sobre essa terceira etapa y nos dice e nos que diz hubo dos etapas que houve anteriores duas etapas anteriores, en las cuales, vamos a buscarlo aquí en el libro de citas, mucho nas más quais, vamos buscar aqui no livro de citações, é muito mais rápido. bueno, en la página Bom, 40 nos habla na página 40 nos de fala evento y también deste grande evento e também en la página na página 26 también nos habla de este gran evento 26 também nos fala deste grande y evento. de esto también nos habla Dios E disto também Deus nos fala en el libro de los sellos. Vamos a ver qué número no livro aquí dos tenemos. selos. Vejamos que número temos aqui do livro dos selos. Cuando nuestro hermano Branham Quando nosso irmão Branham en la recebeu mano o sinal na mão darle su mano a las personas para dar sua mão às pessoas, para que él orara quando por ellos, vinham para que ele orasse por elas, cierta vibración o vibraciones, através de certa vibração ou vibrações em sua mão, era identificado el problema de era salud identificado o problema de saúde que as pessoas y tinham. su mano se hinchaba y de E acuerdo sua mão a las inchava, vibraciones e y cosas de acordo com as vibrações e coisas que o anjo dizia a ele, identificaba ele la identificava persona. a enfermidade que a Pero pessoa ¿qué sucedió tinha. con esa señal? Esa señal, Mas la o que mano aconteceu Dios le com había esse dado sinal? la mano Esse sinal na mão, como Deus havia dado um sinal na mão do profeta Moisés, quando pôs a sua mão debajo de su ropa así, sob sua roupa assim, leprosa y luego la volvió a e meter. depois atirou leprosa, e depois tornou a colocá-la e atirou boa. Agora, nosso irmão Branham, a nosso irmão Branham foi dado um sinal na mão, porém, ele mostrou a todo o povo esse sinal, como operava. E depois as pessoas, muitas pessoas, também apareceram com sinais em suas mãos, e coisas assim. E o que aconteceu? Fue cambiada. A visão das pessoas foi mudada de nosso irmão Branham para essas outras pessoas. Foram personificadores que apareceram, tratando de imitar o que fazia nosso irmão Branham. Esa fue la etapa en donde dio Essa foi a etapa onde deu essa puxada ou puxão, no qual el anzuelo, o anzol un pescadito pequeñito, fisgou um pescadinho pequenino, pero no pudo captar porém a los não peces pôde grandes, captar pues Dios le ou dijo fisgar aos peixes grandes, pois Deus lhe disse como seria que tinha que fazer. E ele não fez exatamente como o anjo lhe disse. Depois, a segunda etapa foi representada. Aí, nosso irmão Branham, quando está pescando, Aí nosso irmão Branham, quando estava pescando, vejam, está mostrando essa primeira etapa, a qual era o sinal na mão, e como pescar. E ele deu a conhecer a todos os ministros o segredo que Deus havia dado a ele para pescar, e pescar bons peixes. Mas vejam vocês, saíram muitos depois imitando. E, ao invés da atenção do povo de sua era estar com seu olhar fixo no ministério do Espírito Santo, o ministério do anjo de Deus, através do nosso irmão Branham, colocaram a vista em outros pregadores, em outras pessoas. Por quê? Porque
ele descobriu o segredo de como pescar, nessa primeira etapa. Depois, a segunda etapa foi quando ele tratou de colocar o cadarço ou a cordinha de sapato de um bebê, um sapatinho de um bebê. A cordinha ou o cadarço desse sapato tinha duas pontas, uma grossa e a outra fininha, na qual tinha um metal envolto, como os cadarços ou cordinhas dos sapatos, que tem a envoltura de um plástico quase sempre, para que entre bem pelo ilhó, ou o lugar onde vai passar essa cordinha ou o cadarço. Mas vejam vocês, um tinha essa partezinha de metal e a outra não tinha. A parte que tinha, o lado que tinha essa parte de metal era fino, e a parte que não tinha esta parte de metal era grossa. E nosso irmão Branham estava tratando de colocar esse cadarço pelo ilhó ou pelo buraquinho do sapatinho do bebê, e estava usando a parte mais grossa e não podia colocá-la. E o anjo lhe disse: estás usando o lado incorreto do cadarço, ou seja, da cordinha do sapatinho do bebê. E quando ele percebeu, viu que o outro lado, a outra ponta, tinha um metal em volta e o tornava bem fininho e podia passar bem. Essa foi a etapa. A segunda etapa, onde ele contou a todos os ministros também, essa segunda etapa. Falou a essa sétima era da igreja gentia, deu-lhe a conhecer o segredo. A sétima era da igreja gentia, que é a era de Laodiceia, que representa a etapa pentecostal, está representada, vejam vocês, nesse sapatinho de bebê. Porque é uma etapa de bebês em processo. E quando ele deu a conhecer a todos os ministros como pescar nessa etapa, ou seja, como trabalhar nessa etapa, revelou aos ministros essa parte que ele fazia de discernir os pensamentos do coração, e eu estava fazendo publicamente e mostrando a todos. Depois apareceram muitos imitadores também, tratando de imitá-lo. E muitos, pois, por exemplo, alguns acertavam, mas eram imitadores. E alguns, pois, diziam: Maria, tu tens uma dor de cabeça. Bom, em uma congregação, quantas Marias existem? E quase a todo mundo dá dor de cabeça. Portanto, saíam com muitas coisas assim. E alguns lhes acontecia, talvez, como aconteceu com um pregador, segundo escutei, que disse: Maria, tu tens dor de cabeça. E uma Maria que havia, a única, levantou-se e disse: eu sou Maria, mas eu não tenho dor de cabeça. E então o pregador, como esperto, disse: tens problemas? Sim, tem problemas. Essas são suas dores de cabeça. Porque um problema é um dolor de cabeça que tem. Porque um problema é uma dor de cabeça que tem a pessoa. Esse problema. Até que esse problema é tirado. Veio? Apareceram muitos imitadores. Ou seja, apareceram muitos imitadores imitando ao verdadeiro mensageiro de Deus. E a vista de todo o povo tinha que estar posta no mensageiro de Jesus Cristo para esse tempo. E agora, para o tempo final, a terceira etapa
é onde serão captados ou fisgados os peixes grandes, ou seja, os escolhidos de Deus no último dia. Porém, essa etapa, como estará operando essa etapa? E isso aguardará em segredo o instrumento que ele tem para essa etapa. Pois foi dito que disso, dessa terceira etapa, ninguém conheceria nada. Dessa terceira etapa, ninguém entenderia como funcionaria essa terceira etapa. Todos sabemos que seria para o último dia, e seria sob o ministério do Espírito Santo. Mas como operaria? Isso seria um mistério, um segredo, e não seria dado a conhecer esse mistério de como opera essa terceira etapa, para que não surjam imitadores no último dia, imitando essa terceira etapa. Agora vejam, diz, página 467 dos selos. Recordem, Satanás tratará de personificar. Ele tratará de copiar tudo que a igreja faz. Assim operou no passado, pois o vemos claramente no anticristo. Mas esta é uma coisa, em particular, que ele não poderá personificar. Acerca disto, não haverá copiadores. E assim será porque ele não sabe. O diabo não conhece. Não sabe como opera essa terceira etapa, nem a forma que o chegue a conhecer tampouco. Esta é a terceira etapa, e ele não sabe nada com relação a isso, não entende, mas há um segredo sobre isso. Glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderei pensar igual a antes, por mais anos que eu viva depois de ter visto. Agora eu sei qual é o próximo passo, mas não sei como interpretar isso. Mas já não falta muito. Tenho escrito aqui. Se quando isto ocorrer, vocês pudessem ver a minha caderneta, pare, não prossigas. Agora vejam, até foi ordenado a ele que se detenha. Agora eu não tenho o costume de ser um fanático, estou lhes dizendo a verdade, mas lembrem-se, aquele sapatinho que sempre tenho tratado de explicar, como dizia que a alma estava próxima a isto e tudo aquilo outro, etc. E tudo isso serviu somente para produzir os impostores que vieram depois, tal como o fato de tomar a mão da pessoa e as vibrações chegavam, então todo mundo tinha suas vibrações na mão. Mas lembre-se de quando ele me elevou e me disse, isto é a terceira etapa, e ninguém a conhecerá. Lembram-se? As visões nunca falham, antes são perfeitamente a verdade. Aqui vimos essas três etapas, o sinal na mão, isso foi pescando, a do sapatinho, isso foi o discernimento, e depois a terceira etapa, que é a etapa final. A etapa que corresponde ao último dia, para a pesca dos peixes grandes, representados nesses 153 peixes, que são os escolhidos de Cristo para a era da pedra angular. Agora, como funciona tudo? Isso não é manifestado publicamente. E quando comece a etapa onde serão vistas manifestações de grandes maravilhas e milagres, tampouco ninguém compreenderá como essa fase opera, essa terceira etapa. Antes, será numa forma privada. E somente serão vistos os resultados. Não será o quê? Um espetáculo público, disse o precursor da segunda vinda, pois assim foi dito a ele. Diz,
Na página 471 do livro dos selos é que estava tudo isso dele pescando. Diz: e nisso puxei duramente e a isca saiu da água e vi que tinha um peixe, mas era tão pequeno que parecia a pele do peixe enfeitando a isca. Ou seja, a isca que havia posto no anzol, agora havia posto uma pele com o peixinho que ele tinha pescado. Parecia a pele da isca. Então ouvi a voz que me disse: te disse que não fizesses isso. Agora vejam como era que ele tinha que fazer. Diz: eu amo as pessoas, diz nosso irmão Branham. Diz: mas o que aconteceu? Irmão Branham, nós sabemos que você pode fazer isso. Sim, irmão Branham. E aí é onde eu sempre me enredo com os ministros. Eu amo as pessoas, mas sempre querem que a pessoa lhe explique tudo. Então eu disse: pois eu não sei. Eu entendo como pescar. O primeiro é, assim se faz. Vocês veem que há muitos peixes. E é preciso dar um puxão forte na isca. Assim é exatamente como se deve pescar. Então disse: vocês veem que ao puxar duro a isca, então os peixes já seguem. Porém, são muito pequenos, assim como os que eles estavam pescando. Então a pessoa está pronta. E nisso lhe arranquei, ou seja, puxei fortemente e a isca saiu da água e vi que tinha um peixe. Mas era tão pequeno que parecia a pele do peixe enfeitando a isca. Então ouvi a voz que me disse: te disse que não fizesses isso. Agora vejam mais adiante. É muito importante agora. Antes disso diz: agora, dê a tua primeira puxada, a tua primeira esticada. E quando fizeres isso, os peixes seguirão a isca. Depois, cuide bem o segundo puxão, ou seja, a segunda puxada, porque são peixes pequenos. Mas da terceira puxada, ou seja, o terceiro puxão, os captarás, ou seja, os pescarás. Aos quais? Aos peixes grandes. Era para a terceira etapa que os peixes grandes seriam pescados. Ou seja, de peixes para pescados há uma diferença. Peixes é quando estão na água e pescados é quando já estão nas mãos da pessoa. E agora, a terceira etapa para os peixes grandes não pôde realizá-la, exceto numa forma parcial. Depois que esteve pregando os 7 selos, daí em diante teve essa etapa. Ainda que sempre ele estava na palavra, mas para esta manifestação da terceira etapa, essa fase tinha a ver com umas quantas coisas, onde está todo o mecanismo dessa terceira etapa. E agora vejamos o que diz. Então comecei a chorar, e tinha o cadarço todo embolado, página 461 do livro dos selos, aí onde estou lendo. Estava chorando com a cabeça inclinada, e disse: Deus, me perdoe, eu sou tão torpe, perdoa-me. Tinha esse cadarço, e na mão tinha o sapatinho de bebezinho, bem pequeno. O cadarço que tinha na mão era como da grossura do meu dedo, como de 1 centímetro. E o buraquinho do sapatinho tinha como 1 milímetro. E eu estava tratando de colocar esse cadarço nesse buraquinho. Nisso, a voz me disse: não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Ou seja, não era para essa etapa estar mostrando essas coisas sobrenaturais, assim, nessa forma em que ele estava fazendo.
deixa-os. Então me levantou e me colocou em um lugar muito elevado, onde havia uma reunião, e parecia uma tenda ou uma espécie de catedral. Eu olhei e assim de um lado parecia que tinha uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Agora vejam, a coluna de fogo, que é o anjo do pacto, o anjo que era diferente aos demais. Encontramos que de Era, a coluna de fogo esteve falando com cada anjo mensageiro. Falou com São Paulo, depois subiu mais acima, falou com Irineu, depois subiu mais acima, falou com Martim, depois subiu mais acima, falou com Colombo, depois subiu mais acima, falou com Lutero, depois subiu mais acima, falou com Wesley, depois subiu mais acima, falou com o reverendo William Branham, sempre falando-lhes a mensagem e as coisas que tinham que realizar nessa era. E depois, agora sobe mais acima e fala com o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E agora continuemos. E repousou sobre a tenda e disse: Te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa, e não o dirás a ninguém. E agora, lá no Cânion Sabino, ele disse: esta é a terceira etapa. Há três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje, e resta uma coisa que não posso interpretar, ou seja, que não pude interpretar, porque está num idioma desconhecido. E se é um idioma desconhecido para nosso irmão Branham, que falava o inglês, pois está em outro idioma que não é o inglês. Deus falou por meio de seus mensageiros de Era, no idioma que tinha cada mensageiro. E para a sétima era, esteve falando em inglês, através de nosso irmão Branham. E agora, a terceira etapa, para o último dia, será em outro idioma, diferente do inglês. Portanto, é no idioma que tenha o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E estará falando, Cristo estará falando por meio desse mensageiro, aos peixes grandes, aos escolhidos de Deus, aos primogênitos de Deus, escritos no céu, dentre os gentios, e depois falará aos escolhidos de Deus, do povo hebreu. E agora vejam vocês, a terceira etapa na vinda do Filho do Homem com seus anjos, a terceira etapa sob o sétimo selo. E ao estar falando em outro idioma desconhecido, ao sétimo anjo mensageiro, é o idioma no qual Cristo estará se revelando, falando à sua igreja e dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, e abrindo o mistério do sétimo selo. E, através desse anjo mensageiro, estará clamando como quando brama um leão, e os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 estarão emitindo suas vozes, e estarão revelando o mistério do sétimo selo. E isso é outro idioma diferente ao inglês. É o idioma que tenha o sétimo anjo mensageiro dispensacional. É o idioma que tenha o anjo do Senhor Jesus Cristo, para, através desse idioma, falar à sua igreja todas estas coisas que devem acontecer em breve, e dar a revelação, a fé para o rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Agora vejam, tudo isso foi simbolizado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E no ministério do nosso irmão Branham, encontramos que há tantos e tantos símbolos sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o ministério de Cristo em sua segunda vinda, sobre o ministério da sétima etapa, da etapa da palavra, da espada de 2 fios, que levaria muito tempo para nós trazer a vocês tudo o que foi falado sobre esta terceira etapa
desta etapa da vinda do Filho do Homem com seus anjos para o último dia. Cristo já não estará usando a nenhum dos 7 anjos mensageiros para esta etapa final, senão que estará na era da pedra angular Cristo, manifestado por meio do seu anjo mensageiro, nesta etapa, correspondente ao último dia. E vejam vocês, será Cristo manifestado através de seu anjo mensageiro no meio da sua igreja no último dia. O anjo que apareceu a João, ele deu a revelação do Apocalipse. E com a aparição desse anjo a João, Cristo apareceu manifestado ali, por meio do seu anjo mensageiro, falando-lhe por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que aconteceriam. Por isso em Apocalipse diz, sobe aqui, capítulo 4, versículo 1, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. E depois no Apocalipse 22, versículo 6 diz, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar a seus servos as coisas que hão de acontecer, ou que devem acontecer em breve. As coisas que hão de acontecer depois destas que já aconteceram nas 7 eras da igreja gentia, vejam vocês, são dadas a conhecer por Cristo através de seu anjo mensageiro. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E em Apocalipse 22, versículo 16 diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Cristo enviou o seu anjo, porque através de seu anjo mensageiro, ele vem manifestado no último dia, assim como veio manifestado em cada era, através do mensageiro de cada era. Agora, após sua manifestação, através destes 7 mensageiros nas 7 eras da igreja gentia, agora veio manifestado em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular. E por meio de seu anjo mensageiro, realizará a obra correspondente ao último dia, assim como realizou a obra correspondente a cada uma das eras da igreja gentia. E agora, através de seu anjo mensageiro, estará falando no idioma correspondente ao último dia, a era da pedra angular, como falou através dos diferentes mensageiros das diferentes eras da igreja gentia. E agora vejam vocês, na página 3 do livro das eras, diz, o escriba não é o autor. Diz, bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas escritas nela, porque o tempo está próximo. Esta é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. E diz que a enviou a João. Vamos ler desde o princípio, diz, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e a declarou enviando-a por seu anjo a João seu servo. Por meio de quem a enviou? Por meio de seu anjo, o qual deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que tem visto ou que viu. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas escritas nela, porque o tempo está próximo. O escriba não é o autor, ou seja, João não é o autor. O escriba não é o autor deste livro. Quem é o escriba? O apóstolo João, o que escreveu. Porém, o autor não é o apóstolo João. O escriba deste livro é quem? O apóstolo João, o divino. Historiadores
concordam em que ele viveu a última parte da sua vida em Éfeso, ainda que, para o tempo da escritura deste livro, ele estava na ilha de Patmos. Este livro não é a história da vida de João, senão que é a revelação de Jesus Cristo nas eras futuras da igreja. No versículo 3 é chamado uma profecia. E isso é precisamente o que é. Quase sempre este livro é chamado a revelação de João. Porém, isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo dada a João para os cristãos de todas as eras. É o único livro em toda a Bíblia que está escrito pelo próprio Jesus, apresentando-se pessoalmente através de um escriba. É o último livro da Bíblia, no entanto, relata o princípio e o final das dispensações do Evangelho, ou das eras do Evangelho, e da dispensação do Evangelho. Agora vejam vocês. O anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, é o instrumento de Jesus Cristo. Vejamos em Apocalipse, no livro dos selos, página 301 a 303. Vejamos o que diz este anjo. Diz, na página 301 diz, notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia, ou seja, Noé. Quando decidiu livrar a Israel, também mandou uma águia. Quem foi este? Moisés. Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, essa mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro. Porém, você sabia que aquele mensageiro era um profeta? O creem? Vamos provar. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9. Para ver se foi ou não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, porém era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E depois que as ouvi e vi, prostrei-me para adorar aos pés do anjo, que me mostrava estas coisas. E ele, o anjo, me disse: olha, não faças tal. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração ou mensageiro, porque eu sou conservo teu e com teus irmãos os profetas e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, do versículo 8 ao 9. Agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. E agora, vamos à página 326. O último parágrafo diz: Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse 22, versículo 8. Moisés, uma das duas oliveiras, o qual virá, será o quê? A mesma pessoa. E encontramos o mesmo onde? Em Apocalipse 22, versículo 8. E o que encontramos aí é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque o anjo do Senhor Jesus Cristo é o instrumento onde estará o ministério de Elias, por quinta ocasião, e estará o ministério de Moisés, por segunda ocasião, e estará também o ministério de Jesus, por segunda ocasião. É por isso que o precursor da segunda vinda de Cristo diz que esta revelação do Apocalipse foi dada a João
pelo próprio Jesus. Foi dada a Juan, Foi dada a João por Jesus. y Juan lo que hizo fue escribir. E o que João fez foi escrever essa revelação. Y ahora vean cómo fue que Jesucristo, E agora vejam como Jesus Cristo por medio deu a João essa revelação, de su ángel por mensajero. meio de seu anjo mensageiro. ¿Y fue dónde? E foi onde? En una isla. Numa ilha. Donde la isla de Patmos. Numa ilha, Donde a ilha de Patmos, Jesucristo onde a Juan. Y vamos Jesus Cristo apareceu a João. ¿Por qué le apareció E vejamos en aqui aquel tiempo a Juan? porque apareceu aquele tempo a João. Luego que llevaron a cabo la pesca milagrosa, Depois que realizaram a pesca milagrosa dos 153 peixes, em São João capítulo 21, 11, versículo 11, ahora sigue diciendo, segue dizendo, les dijo, verso 12 en adelante dice, les dijo, versículo 12 em diante diz, venid, disse-lhes comed. Jesus, Y ninguno de los vinde, discípulos se comei. atrevía a E nenhum dos preguntarle, discípulos se atrevia a perguntar-lhe, sabiendo quem que és era. tu? Sabendo que era o Vino, Senhor. pues, Jesús y tomó el pan y les dio, y Chegou, asimismo pois, los Jesus e pescados. tomou o pão e deu-lhe, Esta era e semelhantemente o la tercera peixe. vez que Jesús se E já era manifestaba a sus terceira discípulos vez que Jesus se después de haber manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Ou seja, que todos os dias, ele não esteve todos os dias com seus discípulos, senão que esteve de vez em quando, em um lapso de tempo de 40 dias, esteve umas 8 vezes, mais ou menos. E agora? Vean lo que a continuação diz quando E agora vejam o que diz na continuação. Jesus disse a Pedro, Simão, hijo de Jonás, E tendo comido, ¿me amas más que Jesus estos? disse a Simão Más que Pedro, estos? Simão, filho de Jonas, me amas mais do que estes? Senhor, Respondeu-lhe, tu sabes sim, Senhor, que te amo. tu sabes que te Ele amo. dijo, apacienta Ele disse, mis cordeiros. apacente Volvió os a meus decirle cordeiros. La segunda vez, Simão, Voltou a hijo de dizer-lhe Jonás, por segunda vez, ¿me Simão, amas? filho de Jonas, Pedro tu me le amas? respondió, Pedro lhe respondeu, Senhor, tu sabes sim, que te Senhor, amo. tu sabes que te amo. Pastorea Disse-lhe, mis ovejas. pastorei as minhas ovelhas. Le dijo la tercera vez, Simón, Disse-lhe por terceira hijo de vez, Jonás, ¿me amas? Simão, filho de Jonas, Pedro tu se me amas? entristeció. Pedro se entristeceu. De que le dijera la Pedro se tercera vez, entristeceu de que ¿me amas? dissesse isso pela terceira Ele vez. respondeu, Tu me amas? Senhor, E respondeu-lhe, tu sabes Senhor, todo. tu sabes tudo. Que te amo. Tu Jesús sabes le que dijo, te amo. apacienta Jesus lhe disse, mis ovejas. apacente Ahora, minhas ¿por qué Jesús ovelhas. le pregunta Agora, por que Jesus perguntou assim 3 Jesús le vezes? pregunta, ¿me amas? Jesus pergunta, me amas? Aqui, dos Tem palavras aqui muito importantes, duas aunque palavras usaram muito solamente importantes, uma, ainda que usaram somente pero uma. são duas palavras diferentes, las Porém, cuales são usadas duas aqui. palavras diferentes Jesus as que são pergunta, usadas aqui. Jesus pergunta, Pedro, me agapas? me agapas, ou seja, me amas com amor Es ágape. amor divino. Ágape é amor divino, filho é amor humano. E agora, E Jesus agora, le dice, Pedro, Jesus lhe Simón, diz, Simón, hijo de Jonás, Simão, filho de Jonas, me agapas ou me agapas, me amas E com Pedro amor diz, ágape? Senhor, E Pedro diz, Senhor, Senhor, tu sabes, Senhor, que tu te filho. sabes que te filio, Ou seja, amor terrenal. ou que te amo com amor, ou seja, amor terrenal, Dice ou la terreno. segunda vez, Depois diz por segunda vez, Simão, filho de Jonas, me agapas me agapas, e me amas com amor ágape? Pedro le dice, Senhor, E Pedro diz, Senhor, tu sabes tu sabes que te filio, que te amo com amor filho. e isso é amor, E isso é amor amor humano. terreno, amor humano. E a terceira vez, E pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, me agapas, me amas com amor ágape? e Pedro le dice, Senhor, E Pedro diz, Senhor, te agapo. tu sabes que te agape, que te amo com amor ágape, tu sabes todas as coisas.
Aí respondeu com a palavra correta, com a palavra que representa, que significa amor divino. Com esse amor é que nós temos que amar a nosso Senhor. O amor terreno, o amor humano, isso é amor que falha em muitas ocasiões. Mas o amor divino nunca falhará. E agora nós estamos vivendo na era do amor divino, a era do amor ágape, amor divino, amor de Deus. E esse é o amor que flui na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, da era da pedra angular. E esse é o amor que é manifestado em nossas almas neste último dia, o amor divino. E no amor divino estão todas as demais virtudes. E agora vejam vocês, como para o tempo da quarta vigília, onde pescaram, o tempo onde Jesus Cristo lhes apareceu após ressuscitado, lhes apareceu nessa terceira ocasião, é onde Jesus Cristo lhes fala do amor ágape. E espera que Pedro o ame, mas que o ame com amor divino. E isso também é para cada um de vocês, e para mim também. Agora continuemos lendo onde diz: na verdade te digo, que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, ou seja, com que morte Pedro morreria e glorificaria a Deus com a sua morte. E dito isto, disse-lhe: e dito isto, vendo Pedro a este, disse Jesus. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre seu peito, que dissera: Senhor, quem é que vai te trair? Vendo Pedro a esse, disse Jesus: Senhor, e deste que será? Porque o estava seguindo, e assinalou, apontou: e o que será deste? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Não é um exagero, pois, se fosse escrever todas as coisas que Jesus fez, depois viriam os teólogos e os diferentes escritores escrevendo e dizendo: isto que significa tal coisa, isto que significa tal coisa. E vejam vocês, agora, com relação a todas estas coisas que fez, se as tivessem escrito, seria não do tamanho desta Bíblia, senão um volume maior. E agora João é quem recebe a promessa pela segunda ocasião para ver a vinda do Senhor.
a tinha visto já no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Mas agora tinha a promessa novamente de ver a sua vinda. Eu quero que ele fique até que eu volte. E na ilha de Patmos recebeu a visita de Cristo. No livro do Apocalipse, capítulo 10, ouviu descer do céu, envolto numa nuvem, diz, e vi descer do céu a outro anjo forte, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Pôs o pé direito sobre o mar, sobre as águas. Vem caminhando sobre o mar, sobre as águas, e seu pé esquerdo sobre a terra. Pôs o seu pé esquerdo sobre uma ilha, a ilha de Patmos, e pôs o seu pé direito sobre as águas. As águas representam povos, nações e línguas. E essa ilha aí é tipo e figura de uma ilha onde Jesus Cristo porá seu pé na vinda do anjo que era diferente aos demais. A vinda do anjo do pacto, que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E isso será a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem. A sua vinda será vista com um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. E isso é a vinda do anjo forte, do anjo que era diferente aos demais, que apareceu nesta nuvem, vindo velado em carne humana em seu anjo mensageiro, e colocando o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E seus pés são do quê? De bronze, ou seja, de latão refinado e ardente. São os ministérios de Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias, vejam vocês, colocados sobre as nações, povos e línguas, por onde estará viajando esse ministério no último dia. E um dos pés em terra, sobre uma ilha. Lá está. Portanto, estará sobre uma ilha também. E agora vejam vocês como tudo isto concorda com tudo que está prometido para este tempo final. E agora, vendo na mensagem do reverendo William Branham, o que ele disse na mensagem, que horas são? Página 20 e 21 dessa mensagem. Recordem que ele é Elias em sua quarta manifestação, porém virá Elias em sua quinta manifestação. E será a palavra encarnada em um homem. Será o ministério de Elias colocado sobre um homem deste tempo final. Eu penso que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito. Página 399 do livro dos selos em espanhol. Quando lhe fizeram a pergunta do quinto Elias que viria e pregaria ao povo hebreu. E agora nos profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento se refletiu a primeira e segunda vinda de Cristo, e se refletiu a vinda de outros profetas que apareceriam mais adiante. E aqui no quarto Elias se reflete a vinda do quinto Elias, se reflete a vinda do segundo Moisés, e se reflete a vinda do ministério de Jesus, se reflete a segunda vinda de Cristo, se reflete a vinda do anjo do pacto, do anjo que era diferente aos demais.
Miren ustedes como dice, E agora vejam en vocês, un sueño que tuvo como diz num sonho una persona, un hermano, que uma de la pessoa congregación teve, de nuestro um irmão da Branham, congregação de nosso irmão dice Branham, cuando dice, diz: déjame ver cómo puedo leerles deixe-me algo. ver como posso lhes ler algo aqui. Eso fue un sueño que tuvo esa persona. Isso foi um sonho que essa pessoa Nuestro hermano teve, Branham, juntando onde viu a ganado. nosso irmão Branham Eso juntando representa gado. juntando Isso representa juntando la iglesia a y igreja sobre todo a su congregación, e, sobretudo, sua tanto su congregação, congregación local como tanto sua congregação la local congregación de su edad, como a congregação de sua era, o grupo de sua era, pero sobre todo la congregación, mas sobretudo a allá de congregação Jeffersonville, Indiana, lá de Jeffersonville, Indiana. que él se asustó. Agora, cuando diz que ele se desapareció assustou. nuestro hermano Branham, O nosso irmão Branham havia desaparecido enquanto por ia el campo así, juntando assim pelo campo, ganado, juntando o gado. y había un arroyo que corría E havia um ribeiro y que él los corria, estaba juntando, e ele os pero estava el juntando. ganado iba Mas este gado ia cierto lado y él quería por juntarlos certo lado e ele en queria cierta juntá-los parte. em certa Agora parte. veamos. Agora vejam, Dice que dijo, disse, cuando se asustó, dijo que me oyó hablar. quando se assustou, Yo disse estaba que me ouviu parado falar, e eu en la estava cima de la parado montaña. no cume da Y ahora la montanha. cima de la montaña E agora, o cume da montanha representa ¿qué? representa La o edad de la quê? piedra angular. A era da pedra angular. Ya no estaba ¿dónde? En Já la não séptima estava edad de la onde? iglesia Na angular. sétima era da igreja gentia. Y le dije al hermano Biller, E la disse ao irmão interpretación del Biller sueño, a interpretação de um que no hace sonho que há pouco tiempo tempo, le había dado, que há pouco y le tempo dije lhe havia que dado, esperase en el Señor, e disse que y esperasse algún no día le Senhor, encontraría que a algum él dia en una isla, o y ahí encontraria estaba numa él. ilha. E aí estava ele. Y ahora, leyendo un poquito más abajo, E agora, lendo um pouquinho mais abaixo, dice, diz: te encontraré en la te isla, encontrarei na hermano ilha, Biller. irmão Ahora vean Biller. cómo ahí se refleja Agora, vejam como aí se reflete também que va a estar sucediendo algo que estará en la isla, acontecendo como se numa reflejó ilha, también como se en la refletiu isla também de Paz. na ilha de Pátimos. Son profecías, São por lo profecias, tanto, se Por tienen que tanto, reflejar en esa forma, tem que se refletir nessa forma, tiene que ser establecido el símbolo, porque tem que ser estabelecido o símbolo, o tipo e figura. vean, en la página 148 del Vejam, libro de na citas, página 148 do livro de citações, diz, verso 13, 21, dice, no ustedes tienen que parágrafo hacer 13 e algo 21, para diz: simbolizarlo. vocês têm que fazer algo para simbolizá-lo, como um homem pôs algum sal num frasco e o lançou na água e disse: assim diz o Senhor, que haja água doce. Quem foi esse? Qual profeta? Eliseu. E outro, Jesus, pegou pegou água e a colocou num jarro e fez vinho fora dela. Converteu a água em vinho. Tem que ter algo para simbolizá-lo. E isso é o que isso foi, que subiu ao ar e desceu. O que começou esse pequeno torvelinho, lançando ao ar a rocha na montanha, sunset, ou seja, pôr do sol. Na montanha pôr do sol, aí houve algo que esteve simbolizando algo do programa divino. E agora vejamos 360 na página 361 e 362 do livro das eras. Vamos ver algo aí muito importante. O que é que resta? Nada. Com exceção de Hebreus 12, 26. A voz
do qual então a voz do qual então comoveu a terra. Mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez eu comoverei não somente a terra, mas ainda o céu. Mais uma vez Deus sacudirá a terra, e desta vez cairá tudo o que possa ser derrubado. Então Ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, abalou ao mundo inteiro, ainda que não o tenha desequilibrado. Deus somente estava avisando com um tremor mundial o que muito em breve fará numa escala maior. Naquele terremoto do Alasca, estava sendo representado ou se refletindo um terremoto maior que virá sobre este planeta Terra. Vê? Lá está a representação. Lá está o tipo e figura. Ele castigará a este mundo maldito pelo pecado, com trovões e tremores. Irmão e irmã, só há um lugar que pode suportar tais sacudidas, e esse é o aprisco do Senhor Jesus. E esse é o lugar onde Ele está chamando e juntando a todos os seus escolhidos neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. Ele está colocando aí a seus escolhidos deste tempo final, em uma forma simples, porém os está chamando, os está juntando e nos está preparando para sermos transformados e raptados neste tempo final. E agora o sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, e a ilha de Patmos, vejam vocês, são aqui, a ilha de Patmos é tipo e figura de uma ilha, onde estará se cumprindo a vinda do sétimo selo, a vinda do anjo, que era diferente aos demais, onde o anjo do pacto, o anjo que era diferente aos demais, estará colocando um de seus pés na terra, ou seja, estará colocando um desses dois grandes ministérios. E Elias disse: te encontrarei na ilha. Em uma ilha estará o ministério de Elias, por quinta ocasião. E sobre nações, e povos e línguas, estará o pé direito. E os pés são de bronze, ou seja, são os ministérios de Moisés e Elias. Os ministérios do Filho do Homem em sua vinda. Os ministérios do juízo divino. Mas primeiro viajando pelas águas da América Latina e do Caribe, e colocando também seu pé esquerdo sobre uma ilha, e tudo isso numa etapa de bênção primeiro. E essa é a etapa que nos correspondeu, é a etapa onde chama e junta seus escolhidos, não somente numa ilha, mas nas muitas águas das nações latino-americanas e caribenhas. E esses ministérios depois também serão para todas as demais nações, povos e línguas. Mas começa com a América Latina e o Caribe. E o ministério de Jesus, vejam vocês, também está aí. É o ministério do anjo que era diferente aos demais, que vem com os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus, manifestando-os através de carne humana no último dia, em seu anjo mensageiro. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que quando João tratou de adorar ao anjo, o anjo disse que não fizesse isso, porque ele é o profeta mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular. Porém, ele não é Jesus Cristo, ainda que nele, Jesus Cristo, no último dia, estaria manifestado, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, os três grandes ministérios prometidos para este tempo final.
Agora, temos visto o sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo. E temos visto a ilha de Patmos, o que para o último dia estaria representando. E como a ilha de Patmos estaria assinalando a uma ilha onde Cristo estaria colocando seu pé esquerdo, ou seja, o ministério de Elias. E aí é onde encontrariam a Elias manifestado. Porém, depois também encontrariam o ministério de Moisés manifestado em seu labor por todas as águas, que são nações, povos e línguas. Na América Latina, primeiramente, e depois será um ministério que percorrerá toda a terra. E o de Elias também o percorrerá, e o de Jesus também o percorrerá. Agora vejam onde seria encontrado primeiramente o anjo que era diferente aos demais, descendo sobre a terra. E recordem que os trovões emitem suas vozes, tendo Jesus os seus pés sobre a terra e sobre o mar. Ou seja, que estando já o anjo que era diferente aos demais, o anjo do pacto, Jesus Cristo vindo no último dia e manifestando-se através do seu anjo mensageiro, é aí nessa etapa onde Cristo, o anjo forte que desce do céu, clama como quando ruge um leão, clama através de seu anjo mensageiro. E os 7 trovões emitem suas vozes. Bem disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que os 7 trovões dariam a fé para o rapto à igreja. E como receberão a fé para o rapto se não ouvirem a voz dos 7 trovões? E como vão escutar a voz dos 7 trovões se não for através de carne humana que Cristo estará falando no último dia? Vejam, na página 128 do livro dos selos em espanhol diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de traslação. E como vão escutar essa voz dos 7 trovões, se não há um véu de carne, através do qual Cristo fale, e clame como quando ruge um leão, e esses 7 trovões emitam suas vozes, que é a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem de Cristo para a sua igreja no último dia, a mensagem que revela o mistério da sua vinda, como leão da tribo de Judá, e como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação? Vejam, são os trovões, a voz de Cristo, falando-nos no último dia, o que também nos dará o avivamento, o despertamento do último dia. Assim como a voz de Cristo, através de cada anjo mensageiro de cada era, deu o despertamento, o avivamento correspondente a cada era da igreja de Jesus Cristo, onde foram chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, de cada uma das eras, da igreja gentil, das 7 eras. E agora, para o avivamento, despertamento da igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular, a voz de Cristo, a voz dos 7 trovões, clamando como quando ruge um leão, nos desperta, nos dá esse avivamento, esse despertamento. E com essa mensagem dos 7 trovões, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, chama e junta a todos os escolhidos de Deus, nos dá fé para sermos transformados e raptados neste último dia. Nos dá a fé, a revelação do rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo que era diferente aos demais. Diz na página 212 do livro dos selos em espanhol: a noiva todavia não teve um avivamento, todavia não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Se necessitarão esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o prometeu. O que é que desperta a igreja de Jesus Cristo? Em um avivamento da parte de Deus, depois da 7ª era da igreja gentia, é a voz de Cristo, clamando como quando ruge um leão, e os 7 trovões emitindo suas vozes.
isto é, na era da pedra angular, porque ele já falou nas 7 eras através de seus 7 anjos mensageiros. Tem uma era eterna, a era da pedra angular, a era de ouro, onde Cristo estará como o leão da tribo de Judá, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Os 7 trovões da voz de Cristo, a voz de Cristo dando-nos a sua mensagem do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo. É a mensagem do 7º selo, da segunda vinda de Cristo, sendo revelado esse mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos, sendo revelado o mistério do anjo que desce do céu, o anjo forte envolto numa nuvem, e desce à terra, e se vela em carne humana em seu anjo mensageiro, para nos falar com essa grande voz de trombeta, e nos falar assim, com essa grande voz dos 7 trovões, e nos dará fé para sermos transformados e raptados, a revelação para sermos transformados e raptados, que é a revelação da segunda vinda de Cristo. E essa é a revelação que nos dá o avivamento do último dia, onde nos dá vida, a vida de Cristo para todos nós, a tal grau que chegará um momento em que nos dará vida ao corpo físico também, a vida eterna, a transformação de nossos corpos, como Ele prometeu. E aos mortos em Cristo os ressuscitará no último dia. Isso estará fazendo Jesus Cristo, o anjo do pacto, no último dia, porque os mortos em Cristo escutarão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão, e nós que vivemos seremos transformados. Essa é a promessa de Cristo para a sua igreja, para este tempo final. E isto é o mistério sob o 7º selo. E aqui vemos também o que tipificou a ilha de Patmos naquele tempo, para a vinda do Filho do Homem, para este tempo final. O 7º selo e a ilha de Patmos. Se João precisou estar numa ilha para ver a vinda do Senhor, como foi prometida a sua vinda, pois Deus disse, Cristo disse, eu quero que ele fique até que eu venha. E lá na ilha de Patmos, Cristo cumpriu essa promessa a João. Ele viu a sua vinda lá. E agora a igreja do Senhor Jesus Cristo estaria vendo sua vinda numa ilha. Sua vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, clamando como quando ruge um leão, e os 7 trovões emitindo suas vozes, e estaríamos vendo com o seu rosto como o sol, ou seja, como rei dos reis e senhor dos senhores, e estaríamos vendo com o ministério de Jesus manifestado, e estaríamos vendo com seus olhos como chamas de fogo, os ministérios de Moisés e Elias, e estaríamos vendo com seus pés de bronze assacalado, ou seja, de latão refinado, e acesos em fogo. Isto é, os ministérios de Moisés e Elias. Tudo isso, João, o apóstolo, o viu estando numa ilha, porque numa ilha desembarcou o anjo forte, o anjo do pacto, que desceu do céu, no cumprimento de sua vinda a João. E João representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, encabeçada com os anjos mensageiros de cada era. Mas para o último dia, é que a vinda do anjo forte que desce do céu seria cumprida aqui na terra. Como foi cumprida lá a João em uma ilha, seria cumprida no último dia em uma ilha. Porém, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente um instrumento de Cristo. E assim como João recebe o livro que estava selado com 7 selos, o qual Cristo abriu, o anjo do pacto é quem traz esse livro aberto e o entregará a seu anjo mensageiro, para que o coma e depois profetize sobre muitos povos, nações e línguas.
o sétimo selo, ou seja, a segunda vinda de Cristo, e a ilha de Patmos. Aí foi onde o apóstolo João obteve essa visão da vinda do anjo forte que desceu do céu, e o viu também como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. E agora, onde estão os que estariam vendo o sétimo selo e seu cumprimento em uma ilha? Pois aqui estamos, na América Latina e no Caribe. Estaríamos vendo estas coisas sendo materializadas no último dia. Assim como Cristo disse ao apóstolo João, eu quero que ele fique até que eu venha. E o disse a Pedro também, falando sobre João o apóstolo. Disse, eu quero que ele fique até que eu venha. E agora Jesus Cristo disse de sua igreja, eu quero que ela fique até que eu venha. E de seu anjo mensageiro do último dia ele diz, eu quero que ele fique até que eu venha. Ao mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino, o qual é o anjo mensageiro da igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. Portanto, a igreja de Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular, é a que ficaria com seu anjo mensageiro para ver e receber sua vinda no último dia, como viu e recebeu o apóstolo João. Agora chegamos ao tempo onde aqui estamos, os que veríamos o mesmo que o apóstolo João viu, o qual Cristo lhe prometera, eu quero que ele fique até que eu venha. E agora, é sua igreja na era da pedra angular, com seu anjo mensageiro da era da pedra angular, a que ficaria com seu anjo mensageiro, até sua vinda, até a vinda do anjo forte que desce do céu. Chegamos ao último dia, ao tempo final, para ver a sua vinda neste tempo final. Porque Ele desejou que nós fiquemos vivos nesta terra, neste tempo final, para vermos a sua vinda, a qual foi vista lá, e a qual será cumprida aqui, neste último dia. E sua vinda é a vinda do Verbo, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Jesus Cristo em Espírito Santo, do Verbo que se fez carne há 2000 anos atrás, o Verbo vindo novamente, a palavra vindo novamente, encarnada em um homem. Essa é a promessa para a igreja de Jesus Cristo neste último dia. E assim estaremos vendo o que João viu, estaremos vendo todos esses atributos que foram descritos pelo apóstolo João quando ele ouviu vindo ali nessa ilha de Patmos. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho do sétimo selo e a ilha de Patmos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Deixo novamente conosco ao reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião, dando graças a Cristo por suas bênçãos, dadas a nós neste último dia. Conosco, o reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião. Comecei com menos livros, porém já foram se multiplicando aqui. Já tenho que entregar
a cada pessoa os que lhe pertencem, e ficar com os meus e mais nada. Porém, vejam vocês, e assim também, quando começamos as atividades nesses dias, começamos com a primeira mensagem. E quantas já estão gravadas? Já temos mais de 5, verdade? Mas pelo menos nessas atividades, nesses dias. Mas quando começamos em 1974, digamos de 74 para cá, Miguel começou levando a mensagem. E levava quantas mensagens? 3 mensagens? 3 mensagens em 5 fitas cassetes. E com essas 3 mensagens começou o trabalho missionário na América Latina e no Caribe. E agora, numa maleta, não cabem já as mensagens. De uma só viagem, que façamos num mês ou 2 meses, não cabem numa maleta. Já os vídeos, já pelo menos, para a câmera que Benji está usando, já pelo menos são pequeninos. E já pois cabem numa maleta. Porém, os que Miguel leva, ele os leva em vídeos grandes e não cabem numa maleta. Mas vejam vocês. E começou somente com 3 pãezinhos. Uns pãezinhos, 3 pãezinhos, com 5 fitas cassetes. E essas 5 fitas cassetes foram as que começaram esse trabalho missionário em toda a América Latina e no Caribe, a qual veio crescendo cada dia mais e mais. Nunca diminuiu. Bom, é que digamos, nos lançou a bênção nosso irmão Branham quando disse: a ele convém crescer e a mim diminuir. João Batista também lançou a bênção a Jesus dizendo: a ele convém crescer e a mim diminuir. Bom, vamos deixar aí quietinho, Miguel continuará. Se ele e vocês quiserem alguma explicação mais, lá eu deixo o Miguel com vocês. Ele já sabe bastante. Ele começou com 3 fitas cassetes e nada mais. Eu vou levar este porque eu vou marcar algo no outro. E já vejam vocês, já escutei bastante. Mas somente com o que escutou em 1º de março de 1974, já era 1º de março, depois que terminamos. Era 28 de fevereiro, para amanhecer 1º de março. Com o que ele escutou ali, Deus lhe abriu o coração, a alma, lhe abriu o entendimento, e depois levou essas 3 mensagens, 3 conferências. E escutando-as também, Deus lhe foi dando mais e mais. E vejam vocês, já escutou mais de 1000 pelo menos. Mais de 1000 mensagens Miguel escutou. Não sei quantas vocês escutaram. Mas se num só percorrido de um mês, no México, Benji, quantas foram gravadas nesta viagem? Até o momento vão 95 desta viagem. E Miguel, pois, escutou pelo menos, não menos de 75. Isto é, tirando quando ele tem estado nas reuniões com os ministros, que não pôde estar, mas depois as escuta. E na viagem anterior, Benji, quantas foram gravadas no México? No México e nada mais, na viagem anterior, que fizemos ao México, como 85. E no percorrido completo daquela ocasião, foram 114 conferências. Algumas vezes tínhamos 3 conferências no dia, outras vezes tínhamos 4, e outras vezes chegamos a ter até 5 conferências. E essas são 5 mensagens gravadas. E vejam, começamos com pouquinho, porém Deus foi dando mais e mais. Ele multiplicou o pão. E o que há é uma montanha de pão de vida eterna em nossa era e em nossa dispensação. Uma montanha de alimento espiritual para a dispensação do reino e para a era da pedra angular,
da qual comerão não somente nós os que estamos aqui, senão todos os que vivam no reino milenial estarão comendo, porém há em abundância. O povo hebreu também a comerá, e todo ser humano a comerá, todo ser humano que viva neste planeta Terra durante o reino milenial, e por toda a eternidade. Porque esse é o Evangelho eterno, que prega o anjo de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 ao 7. Bom, já havia terminado, mas se não sair daqui, há tanto para nós que não há onde pôr um ponto final. Mas vamos colocar uma vírgula e reticências por aí, e continuaremos noutra ocasião. Que Deus les abençoe e lhes guarde a todos.